E aí, beleza? Aqui é o Lucas e no vídeo eu já vou estar trazendo para vocês um tutorial completo de logbait, cara, matchups, proteção de princesa, vários fundamentos do logbait. E a gente vai estar começando logo com o matchupzinho mais comum aí, que é o matchup contra 2.6, beleza? Para isso eu chamei o meu amigo aqui, o Vitor75, para jogar contra 2.6. E eu vou estar ensinando algumas coisinhas para vocês, né? Desse matchup em específico, depois a gente vai passar para alguns fundamentos do deck, depois a gente passa para outros matchups específicos, alguns pro tips e tal. Vai ser um vídeo bem longo, mas vai valer bastante a pena para quem joga de logbait, cara. Para começar, galera, 2.6, o que acontece, beleza? 2.6 o jogador tem tronco e bola de fogo de feitiços, então pro seu barril ele tem tronco, e se ele precisar ali no desespero ele pode usar bola de fogo, né? Aqui eu já vou mostrar um pro tip para vocês que eu vou mostrar mais tarde, né? Inclusive que é esse da princesa para passar do canhão, mas não vem ao caso agora. Mas enfim, qual é o seu objetivo? Você vai ciclar barris no início do jogo, mas sem desesperar. O início do jogo é onde o jogador de 2.6 mais pode passar, cara. Onde eu mais vejo jogadores de logbait, inclusive, fazendo besteira nesse matchup. É o início do jogo. Eles ficam ciclando, tentando atacar muito, ou tomam um hit assim no início do jogo, tomam um daninho ali, né? E fica meio que desesperado, querendo devolver esse dano, e aí toma um corredor com predict de tronco, alguma coisa assim do tipo. Ou o cara da Outcycle na Torre Inferno, acontece demais, inclusive. Você joga alguma coisa, o cara dá corredor ao mesmo tempo, você dá Torre Inferno, o ciclo do deck de 2.6 obviamente é mais rápido que o de logbait, que é 3.3. E aí o cara dá um Outcycle de corredor, você dá uma gangue em vez de dar um foguete no corredor do cara. Aí ele predita com tronco ou com a bola de fogo, dá bastante dano e depois você fica o resto da partida desesperado tentando dar dano e ele fica só dando tronco e bola de fogo nas suas cartas. Enfim, é um matchup que você precisa saber jogar, mas você sabendo jogar você se dá bastante bem. Inclusive durante esse vídeo, cara, eu propositalmente nessa partida não tentei fazer nada diferente além do básico contra um jogador excelente, que é o Vitor. O Vitor aí é um dos finalistas mundiais, uma das pessoas com mais finais mundiais, né, na história do Clash Royale. Seria o primeiro LCOP, com acho que 6 ou 5, não sei se o LCOP tem 6 ou 5. Eu sei que o Morten tem 5, e aí depois vem eu, o Mohamed, o Mug e o Vitor75 com 4 aparições em finais mundiais, né? Enfim, aqui, cara, o que é que você vai estar fazendo, né? Mas, assim, especificamente durante essa partida. Início do jogo, você vai jogar um pouquinho mais defensivo, vai ciclar os barris quando puder. E se o cara der Outcycle na sua Torre Inferno, você não vai ficar dando gangue e tal, a não ser que ele realmente não tenha nenhum feitiço, e aí você tenha plena consciência disso. Mas, cara, tenta manter na cabeça, mano, ele já tem o tronco, porque muitas vezes ele vai dar o tronco, cara, ele não vai esperar pra dar no seu barril, ele vai dar um corredor, você vai dar uma gangue, alguma coisa assim, o cara vai dar o tronco e vai chegar. Então, mantém isso na tua cabeça. Início do jogo, cara, defende, cicla ali barris quando der, até porque você precisa ciclar a evolução, né? Princesa na ponte de vez em quando é legal, mas não abusa muito também, tá? Galera. E tenta sempre ir do lado oposto dele. Por que do lado oposto, cara? Porque do lado oposto você consegue sempre dar princesas na ponte, elas incomodam muito contra 2.6. Porque o cara não tem nenhuma carta de valor menor que a princesa, ele não consegue ter nenhuma trade positiva fazendo isso, a não ser que ele dê tronco, e aí ele vai liberar pro seu barril. Então, se ele der esqueletos, você consegue dar tronco, e aí ele vai ter que dar ou o tronco dele, ou vai ter que dar canhão. Então, cara, ele vai sempre ter que dar ou mosquiteira ou canhão. Enfim. Ataca do lado oposto, fica dando essas princesas do lado oposto que ele não consegue matar. Se ele te der Outcycle, dá foguete no corredor dele, cara, principalmente no início do jogo. Pode dar foguete, mano, foda-se. Foguetaço aí. Outra dica, conta o ciclo dele de esqueletos evoluídos, cara. Eu nem sei se vai ser agora. Inclusive, deixa eu prestar um pouquinho mais de atenção na partida. Eu acho que foi na passada, né? Eu acho que foi o passado, mas eu dei um barril na frente, inclusive o Vitor, que é bastante bom jogador. Eu lembro que quando eu dei o barril na frente, né, evoluído, ele deu os esqueletos evoluídos na frente, só que geralmente os jogadores dão atrás. Eu acho que é agora. É agora? Acho que é. Porque geralmente os jogadores quando vão defender o barril de goblins com esqueletos evoluídos, eles dão os esqueletos atrás, né? O Vitor, como é experiente, soube esperar e saber que eu provavelmente ia fazer isso. Mas um jogador normal que se estiverem jogando contra não vai, né? Enfim. Aí, ó, mais uma vez eu dou o foguete no corredor, que nem precisava, eu podia ter ciclado pra Torre Inferno, mas eu tô falando, mano, eu tô jogando safe. Essa partida eu poderia, em algumas situações, ter feito algo diferente do básico, né, pra dar um pouquinho mais de dano. Mas eu realmente tava só tentando realmente fazer o básico pra mostrar pra vocês, cara. Foguete no corredor é bastante importante nesse matchup. E tentar não se desesperar, né?
Eu vejo muito desespero no início do jogo. Mantenham isso na cabeça e tentem contar o ciclo de esqueletos pra vocês não acabarem caindo, né? Pra vocês não acabarem caindo nesses esqueletos aí atrás, né, que defendem o barril inteiro. Esse clipe aqui contra o Ruskov eu vou ensinar pra vocês uma proteção de princesa um pouquinho mais avançada que envolve cantagem de ciclo, tá, galera? Então prestem bastante atenção, eu dei uma acelerada no início só pra vocês perceberem a situação e o deck. Mas eu já vou adiantando aqui pra vocês, ele tem esqueletos, quebra-muros, mineiro, canhão, tronco, tornado... Eu achava que era foguete, mas é relâmpago. Enfim. E vocês vão acompanhar, mas eu já vou mostrar a sequência aqui, cara. No início a gente tá só fazendo a identificação ali do deck dele, mais ou menos, né? Tentando entender ali o que tá se passando. E aí vocês vão entender a situação aqui, mano. É agora, tá? Pera aí, deixa eu pausar aqui. Tá, deu uma desacelerada aqui, galera. Ele gastou esqueletos, mago de gelo, mineiro e quebra-muros. Então a mão dele agora exatamente é canhão, tronco, tornado e o foguete, né? Na verdade é relâmpago. Mas enfim, já identificando isso, ele tem duas opções aqui, tá, gente? Ele tem a opção de dar canhão ou a opção de dar tornado, porque tronco eu já sabia que ele não ia dar. E aí o que acontece? Ele fazendo isso, eu dou a princesa e já dou o cavaleiro instantaneamente, porque eu sei que se ele der canhão, o cavaleiro vai bloquear, e se ele der tornado, ele vai puxar os dois pra frente, depois ele vai ter que defender o cavaleiro. Então o que acontece? Ele dá canhão, depois ele tem que gastar o tronco, porque ele sabe que o canhão dele vai morrer. E aí eu já aproveito pra fazer uma pressão bem forte aí na ponte. Com tudo, cara. Então o resto da partida não interessa aqui. Mas a questão aqui, galera, é a proteção dessa princesa, beleza? Vocês têm que dar muito valor à princesa de vocês. Então, identificando as cartas do deck do oponente, vocês podem fazer jogadas como princesa com cavaleiro na ponte, princesa com gangue na ponte, né? Dependendo da situação. Claro, a gente sempre vai ser dependente. Mas, por exemplo, você acha que o cara só tem uma mosqueteira para defender a princesa, e ele não tem nenhum feitiço que vá punir você depois quando você fizer isso, mas você dá um barril de goblins, espera essa mosqueteira, ou canhão, ou uma Tesla, alguma coisa assim do tipo, e dá uma gangue com um espírito de gelo, alguma coisa do tipo pra bloquear, né? Já instantaneamente. São jogadas bastante boas, bastante interessantes que você pode estar fazendo. São um pouco mais avançadas, porque você geralmente precisa contar o ciclo, né? Não é... A maioria dos decks geralmente vai ter alguma resposta pra esse tipo de carta, mas são jogadas excelentes aí que você pode estar fazendo pra ganhar jogos, cara. Contra matchups difíceis, inclusive. Eu vou deixar vocês com o resto da partida pra quem quiser ver e eu já volto aqui explicando mais uma situação. Qual é o ponto, então, Lucas? O ponto é que você tem que sempre proteger muito bem a sua princesa quando você vê a oportunidade, galera. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês uma situação onde eu já dei uma princesa, joguei uma segunda, dei um barril e aqui eu tô contra um deck de corredor com terremoto, tá? Por mais que seja um pouquinho estranho. Então eu sei que o único feitiço dele é tronco e o segundo feitiço dele é terremoto. Aqui eu poderia deixar minha princesa morrer pra Berserker, mas o que eu faço? Eu dou uma gangue, e aí ele tem que gastar mais Elixir. Aí eu dou tronco, ele tem que gastar mais Elixir, eu ciclo tantas cartas que eu ciclo mais uma princesa e ele tem que gastar o tronco. E aí eu gasto um barril ali e o barril bate, porque ele gastou o tronco, né? Justamente. Então é meio com uma questão de bola de neve, cara. Aqui contra um deckzinho de X-Besta com foguete. Sei que ele não vai gastar o tronco, ele só tem tronco e foguete, ele quer gastar... Se eu não me engano ele já tinha inclusive gasto o tronco aí, né? Então, dou a princesa, dou um cavaleiro pra proteger, dou uma gangue ali, o barril na torre. Ele não consegue defender, a princesa bate, tem que gastar o tronco na princesa, que ele não queria gastar, né? Já tomou dano do barril justamente para tentar gastar esse tronco da princesa, já dou outra. Então são situações em que você consegue gerar ali meio com um efeito de bola de neve, fazendo essa proteção de princesa, galera. Aqui contra um deckzinho de balão, barril de bárbaro e bola de neve, vi que ele gastou os dois feitiços, cavaleiro para proteger a princesa, gastou a mosqueteira, vem uma ganguezinha ali pra dar o suporte. E aí ele tem que gastar, se eu não me engano, nenhum mineiro, né? É uma carta aí de 3 de elixir, acaba tomando 2 hits. E não subestimem, tá? Esse dano, por mais que seja pequeno. Porque uma das características mais interessantes do deck de Logbait é a questão que você vai estar quase sempre fazendo pressão ou nas duas linhas ou na linha oposta, galera. Então, você vai estar utilizando as princesas, geralmente você utiliza ela na linha oposta, que seu oponente está atacando, que te deu mais dano, até pra você não tomar feitiço, né? Não tomar um mineiro. Então, obviamente, você não fica dando a princesa na torre
perto da torre, né? Para o cara dar bola de fogo, relâmpago, flash, se você der ela ali do lado oposto, e você consegue gerar situações ali de pressão. Aqui a gente tá contra um deck de Mago de Gelo com foguete, veneno e... Enfim, é um deck de feitiço ciclo, tá? Mas esse não é o ponto. O ponto é... Vocês vão ver, tá? Durante a partida aqui eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Mas vocês vão ver o que vai acontecer com essa questão das princesas, né? Da proteção da princesa. Beleza, é nesse momento que começa. Aqui ele trocou a linha, basicamente. Ele quer ciclar feitiços do mesmo lado que eu tô ciclando, justamente por causa da questão da princesa. E eu vou começar a dar princesas do lado oposto. E aí vocês vão ver o que vai estar acontecendo, galera. Por causa que ele tem veneno, foguete, enfim, por causa que ele tá ciclando o feitiço do outro lado e ele precisa do tronco, que é o único feitiço ali de defesa pro meu barril, pra matar as princesas, né? Ele não vai conseguir... Desculpa. Ele precisa do tronco pra matar o barril. Ele não vai conseguir matar as princesas. E aí eu começo uma situação de acumulação de princesa do lado oposto. Eu continuo ali o meu ciclo de foguete. Mas eu não deixo nunca ele matar essas princesas, né? Eu continuo aí fazendo o ciclo da minha princesa. Eu continuo fazendo o ciclo do feitiço. E aí ele sempre tem que gastar o tronco no barril. Cada barril que você vai ciclando, inclusive, você vai ciclando pra evolução. Então toda vida que tem a questão da evolução, ele tem que gastar ainda mais elixir. E essas princesas continuam indo, mano. Uma morre, ele continua ali o ciclo de foguete, eu já dou outra. Isso daí eu fiz em mais de um matchup, inclusive eu vou estar mostrando no próximo, inclusive. Uma situação bem parecida. Mas vocês vão estar vendo que essa torre da esquerda estava cheia de vida e ele tem que continuar o ciclo de foguete. Mas ele não consegue defender os dois lados, porque ele não pode dar tronco nessa princesa. Então eu continuo fazendo a proteção, dou aí mais um foguete. Agora, na verdade agora eu vi que eu tinha um barril evoluído, né? Senão eu teria dado foguete também. E aí eu já identifiquei que ele não poderia fazer essa defesa e eu vou estar levando a torre do lado que eu praticamente não tinha dado dano. Porque eu fiquei dando essa princesa do lado oposto, que por si só já gera pressão, gente. A princesa é a única carta que o cara não pode ignorar. Um jogador não pode ignorar uma princesa, mas você pode ignorar praticamente qualquer carta ou defender com pouco, ou qualquer coisa assim do tipo. Tentar dar uma distraída, né? Mas a princesa é uma carta que se você não fizer nada, ela vai levar suas 3 torres, mano. O cara tem que responder a questão da princesa eventualmente. Então aqui mais um matchup de foguete ciclo que eu vou estar mostrando pra vocês. E mais um matchup onde a princesa, nesse caso aqui o cara foi burrinho, tá? Porque ele geralmente tem que atacar do mesmo lado, mas aí é legal inclusive pra vocês verem o poder da princesa do lado oposto, né? Ele tá tentando fazer ataques, mas ele tem que ficar respondendo as princesas. Então eu fico dando princesa, ele tá tentando atacar a esquerda e ele tem que continuar respondendo, cara. Ele simplesmente não pode parar. E isso é bastante chato. Aqui no final, inclusive, eu acho que eu vou dar uma princesa pra esquerda, mas é porque o jogo já tava praticamente ganho na questão do dano, tá, gente? Mas... só pra vocês não ficarem confusos mesmo. E porque ele tem foguete, né? O foguete não ia pegar no lugar onde eu dei a princesa aí. Então não foi um misclick, não. Mas, enfim. A princesa é muito chata, ela é muito importante nos decks de logbait, ela é essencial e vocês têm que dar importância devida a ela. Eu vejo bastante gente utilizando a princesa errado e eu acho que é a principal coisa que os jogadores de logbait têm que melhorar, se você quer melhorar aí de logbait. É a principal coisa em que você tem que focar, beleza? Então agora eu vou passar para a explicação de alguns matchups, mas antes eu vou mostrar para vocês alguns pro tips, beleza? Esse daqui é bastante útil pra você jogar a princesa na ponte contra decks que tem construção. Esse daqui, se você tiver contra algum deck de bridge spam, você pode estar fazendo pra ativar a torre. Só toma cuidado pra você estar com vantagem, tá? Se você estiver na desvantagem, não faz isso não, pelo amor de Deus. Esse daqui é importante se você tiver contra algum deck de corredor com algum tanque e você queira depois jogar o corredor, né? Pra essa torre inferno, pra você não ter que dar um cavaleiro ou uma gangue ali desesperado, você pode fazer isso tanto com o espírito quanto com o cavaleiro ou a gangue. Eu até indiquei eles aí o quadrado. Praticamente a mesma merda. E esse daqui é legal pra você ativar a Torre do Rei contra decks de monge, só não faz contra Gigante Real, tá, gente? Pelo amor de Deus. Faz contra decks de monge que a Torre do Rei vai te ajudar, beleza? E aí você continua com a princesa viva. Vocês devem conhecer esse pro tip com o tronco, né? Mas com esse daqui pode ser melhor em algumas situações, porque algumas situações você vai precisar do tronco, beleza? Pra alguma coisa posteriormente, dependendo do deck dele. E nessa situação o cara ainda tem que defender a princesa, né? Sua princesa não vai morrer se fazer nessa ativação. Então acaba sendo mais valioso que o tronco, porque o tronco você joga, perde o tronco, perde 2 de elixir. Mas enfim, agora a gente vai passar para os matchups, mano, matchups mais específicos. A gente já fez com 2.6, mas bora continuar fazendo aqui agora. Beleza? E agora a gente vai estar focando um pouquinho no matchup contra Gigante Real. Gigante Real basicamente são duas versões, galera. A gente tem a versão com fantasma e a versão com monge. E elas são um pouquinho diferentes, então presta bastante atenção aqui.
Contra fantasma, vocês têm que tomar bastante cuidado, tá, gente? Pra não tá gastando o cavaleiro, tá? Você vai estar querendo guardar o seu cavaleiro 99% das vezes pra tá defendendo o fantasma. Então, por exemplo, você deu uma princesa, cara, ali no meio pra defender alguma coisa, e o cara deu um pescador, e você quer proteger essa sua princesa, mano, pode dar gangue, tá? O cara pode dar tronco depois, aí você dá barril, alguma coisa assim do tipo. Mas não proteja a sua princesa contra pescador com cavaleiro, cara. Senão o cara vai dar o fantasma, beleza? Mas basicamente o que você vai estar querendo vai estar querendo fazer? Você vai estar querendo fazer o ciclo de princesas, né? De trás, tá, gente? 90% do tempo de trás, principalmente se for contra fantasma, tá? Pelo amor de Deus, gente, não fica dando princesa na ponte contra Gigantiel Fantasma aleatoriamente, cara, porque você vai se ferrar, mano, vai se ferrar. Você tem que fazer o ciclo de princesas a maioria das vezes de trás. Aqui vai ser uma exceção, tá, gente? Porque eu contei o ciclo dele e sabia que ele ia... que eu tava com mais Elixir e que ele tava com um ciclo bem merdinha, tá? Aqui é uma exceção, mano, não façam. Fim das dúvidas, né, por via das dúvidas ele não façam, tá? Sempre guardem essa princesa aí. E se aparecer alguma oportunidade muito boa, vocês dão ela na ponte. Se não, continua jogando ela de trás do lado oposto ao que você tá tomando mais dano pra não dar esse valor de feitiço pra ele. Beleza? Mas vão existir alguns tipos de defesa. Quando ele der Gigantiel na ponte, você dá só uma Torre Inferno ali. Se ele tiver relâmpago ou alguma coisa, você dá uma gangue. Porque ele não vai conseguir fazer os dois, tá? Ele não vai conseguir dar relâmpago e tronco se ele der na ponte. Aí se ele der de trás o Gigantiel, o que é que você faz? Você tem algumas opções. Você pode dar o barril de goblins na torre dele. Aí ele vai dar algum feitiço, alguma coisa, e aí você dá uma princesa de trás e prepara a sua defesa. Ou você vai dar só a princesa de trás, ou você pode dar uma gangue na ponte, alguma coisa assim do tipo, pode dar só um cavaleiro de trás. Mas não façam princesa na ponte, beleza? E aí vocês vão ter algumas opções, tá, galera? Algumas das vezes, quando vocês derem o barril de goblins ou a princesa, ele vai querer dar o tronco, e aí você libera a sua gangue pra defender, ou você dá a sua gangue e ele dá um tronco, por exemplo, acho que ele vai fazer agora. E aí aqui eu acho que eu nem tinha princesa, né? Mas enfim, eu dou o espírito de gelo, aí eu vou dar um... na verdade eu não vou dar a princesa aqui, não, esquece. Mas enfim... tentem baitar os feitiços sem dar essa princesa na ponte, tá, gente? Sem dar essa princesa na ponte. Contra relâmpago você vai estar fazendo o quê? Princesa de trás. Aí você vai primeiro ciclar a gangue e depois você dá a Torre Inferno. Então não façam o erro de dar princesa com a Torre Inferno, porque vocês vão dar valor de relâmpago pra ele, e aí ele vai poder só depois, né, dar o tronco na gangue, e aí você vai ter que defender com mais Elixir, e não vai ter aquela situação dele gastar o tronco e você ter que dar o seu barril, né. Então, deu a princesa contra a Gigantial com relâmpago, cara, já dá uma gangue ali, aqui, vocês vão fingir que vocês não viram esse tronco, tá. Mas, deu a princesa, dá a gangue, deixa ele dar o tronco, aí você pode escolher se você dá cavaleiro, com espírito, com alguma coisa, se você dá aí a Torre Inferno só depois. Tentem não dar esse valor pra ele. E se, cara, se for possível, né? Se for possível, se vocês estiverem atacando por algum motivo do mesmo lado, dá a princesa ali no cantinho da torre também. Contra a Gigantial não é tão prejudicial. Mas seria uma situação aí um pouquinho mais de exceção, né? Olha aqui como eu já vou dar a gangue, né, no canto ali contra a Torre Inferno. Porque se ele desse relâmpago, seria uma situação onde ele ia ter que dar o tronco depois. E aí, até ele dar o tronco, né, até ele ter o Elixir pra dar esse tronco, a gangue já deu bastante dano. Que é uma situação diferente de você ficar esperando ele dar o relâmpago. E só então você dá a gangue. Ele vai ter Elixir, o Gigantial não vai ter tomado dano o suficiente. E aí você vai se ferrar. Ele pode dar um tronco, pode dar uma fúria, alguma coisa assim do tipo. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que é esse matchup aqui, mano. Beleza, galera, agora a gente vai aqui pra uma situaçãozinha de Mirror. Eu vou estar jogando uma Mirror contra o Mizuhara. Mizuhara, pra mim, é um dos 4 melhores jogadores de bait da atualidade. Eu botaria ali o Riley, o Mohamed, né, e o Ijihu na frente dele atualmente, mas o Mizuhara tem top 7 de log bait, muito bom jogador, pega top 20 aí várias vezes, constantemente na temporada. E passando aqui já a visão pra vocês mais ou menos da questão da Mirror, é o seguinte, tá? Essa Mirror envolve bastante foguete ciclo, mas o que eu geralmente gosto de fazer, eu gosto de ficar jogando como se fosse uma Mirror mais de log bait mesmo, e eu só dou o foguete se eu estiver na frente. Ou se o cara der, né? Se eu tiver, sei lá, 100 e pouco de dano atrás, e o cara der um foguete, aí eu devolvo.
Enquanto eu estiver abaixo no dano, eu não gosto de ser o primeiro cara a dar o foguete, tá? A não ser que o cara faça alguma merda muito grande. Mas eu não gosto de fazer isso. Então, se eu estiver na frente do dano, eu começo dando foguete. Se eu estiver um pouquinho abaixo só... Claro, se você estiver com 2.000 a menos de vida, você vai ter que procurar um milagre, né? Você não vai dar um foguete e tentar ciclar junto com o cara. Mas o que você vai estar basicamente tentando fazer é fazendo a proteção das suas princesas, tá, gente? Você vai estar sempre dando princesa. Cuidado pra não dar princesa atrás na torre, que o cara deu mais dano pra não tomar foguete, tá, gente? Pelo amor de Deus. Fica dando essa princesinha aí do lado oposto. E aí você vai ter duas opções sempre que o cara der o barril. Você tem a opção de dar uma gangue, com uma gangue ali no cantinho, com o espírito de gelo pra defender completamente. Essa opção é muito legal contra um cara que for meio... Desculpa o termo, mas um cara meio cabaço de logbait. É sempre legal você fazer isso, porque ele permite que você dê tronco na princesa do cara. E aí você consiga ter esse domínio maior do mapa, né, da arena, com as suas próprias princesas. Mas, basicamente, o que você está fazendo é princesa do lado oposto. Escolhe como você vai defender o barril, depende bastante, né? Presta atenção no barril dele evoluído, pra você não ser pego desprevenido. E sempre ter ali uma gangue e um tronco pra tá fazendo a defesa aí dos dois lados. E, claro, né, presta bastante atenção também em como o cara tá defendendo. Vocês vão ver aí um pouquinho mais tarde no vídeo. Geralmente quando o barril é assim seco, tá? É legal de você fazer o que eu acabei de fazer. Se você não sabe o posicionamento, é só dar uma olhada aí, galera. Mas fazendo o que eu fiz, eu guardei o tronco e agora ele não pode pressionar tanto desse lado da princesa, né? Se eu não tivesse dado o tronco, talvez ele pudesse dar uma gangue, alguma coisa assim do tipo. Enfim. Ó, olha o que eu falei da princesa, né? Ó. Ele me deu um foguete ali. Aqui ele tá tentando pegar um momento ali com as princesas dele. Aqui o que eu vou fazer é guardar o meu tronco. Justamente para ele não acumular as princesas. Aqui é uma situação bem específica, tá, gente? Vocês provavelmente não vão enfrentar essa situação. É uma situação mais criada por jogadores muito bons de logbait, mas é uma situação onde eu sei agora que ele vai dar uma terceira princesa. E aí eu vou esperar pra ver em qual lado, né? Porque só tem dois lados da arena. E aí o lado que ele der eu vou dar tronco e depois eu vou dar cavaleiro pra defender o outro lado, né? Então, temos aí o tronco, a ganguezinha toma só um hit. É uma situação ali um pouquinho de maior sufoco, mas já que já mostra pra vocês, né? Essa importância da princesa no matchup. Importância ali de guardar o tronco e etc. Ele deu o tronco na minha. E conseguiu fazer essa pressão toda aí. Aqui a gente já tá ganhando, então eu começo o ciclo de foguete. Se você estiver ganhando, inclusive, não precisa abusar, tá, gente? Tá ganhando o jogo, tá acima no dano, você não precisa ficar ciclando o foguete toda a vida que você tem um foguete, né? Você tem essa possibilidade aí de esperar, de fazer o cara errar, de esperar o cara jogar e aí você pegar vantagem, trocas ali positivas. Mas também não pode deixar de dar o barril, né? Esse matchup. Claro que a maioria das vezes que você der o barril... Que é uma situação interessante, né? Ele gastou o tronco, aí eu vou dar um barril com foguete. É uma situação legal de fazer também. E você acaba pegando ali um daninho e mata a gangue. E cicla o foguete. Mas enfim. O que eu tava falando? Sim, eu tava falando da questão de dar barril sempre, né? Esse matchup, um jogador muito bom, cara, antes das evoluções, tinha alguns jogadores muito bons que não jogavam barril de Goblin praticamente durante esse matchup. Ficava só nessa de princesa e foguete ciclo. Por que isso mudou atualmente, né? Por que a galera joga barril atualmente agora? Porque todo barril evoluído, o cara precisa gastar mais elixir do que ele... Do que eu, na verdade, gasto, né? Porque eu vou estar gastando 3 de elixir pra dar um barril, ele vai ter que dar gangue e tronco no mínimo e ainda vai tomar um hit se você executar bem. Então, é importante, né? Você tá fazendo sempre esse ciclo de barris, por mais que sempre que ele der tronco você tá pegando uma desvantagem ali de 1 de elixir, isso tudo compensa quando vem um barril evoluído, né? Compensa muito, inclusive. Então sempre dá o barril aí durante a partida. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês um matchup contra balão com bola de neve e barril de bárbaros. É um deck que é bastante popular, ainda mais agora depois do buff da evolução da mosqueteira, né? Então eu acho que vale comentar. Aqui é a situação que eu mostrei mais cedo pra vocês, dele gastar a bola de neve, o barril de bárbaro e eu fazer a proteção da princesa. Mas basicamente como você quer estar jogando esse matchup, tá, gente? E é importante de comentar, tá? Salvo exceções aqui pra fazer a proteção da princesa, você quer guardar a sua gangue, a maior parte do tempo, né? Se não adianta você dar gangue na ponte e o cara dá bola de neve.
e pronto, matou a sua gangue. E aí quando ele vier com balão, você meio que não tem como pegar o mineiro, porque a gangue é muito importante pra você defender o mineiro. Pensa, ele só tem barril de bárbaro e bola de neve. Toda vida que ele fizer o combo de balão com o mineiro e você der a gangue no mineiro, mesmo que ele dê a bola de neve, os goblins ainda vão matar o mineiro. Até se ele acertar em cheio, né? O que ele provavelmente não vai fazer, se ele não esperar ou se ele predictar. Ele ainda vai tomar o dano dos goblins, provavelmente ele não vai nem focar na torre, né? O mineiro em si, se os goblins forem certinhos nele. E toda vida que ele fizer isso, você vai estar negando pra ele bastante dano que o mineiro dá, tá, gente? O mineiro, muita gente acha que não dá muito dano, mas ele dá. Então, você esperar, ou você ter que dar um cavaleiro e acertar, né? Porque é muito mais difícil você acertar o mineiro com o cavaleiro do que a gangue. Porque a gangue, se você errar, além dela cobrir mais espaço ali da torre, né? Por ter uma velocidade maior e ser um número maior de goblins, se você errar, ela ainda vai correr até o mineiro e vai matar. Se você errar o mineiro com o cavaleiro, você tá na merda. Então, o que você tem que fazer? Você vai ficar ciclando essa princesa do lado oposto, porque ela é bastante chata. Você vai estar, na maior parte das vezes, ó, por exemplo agora, guardando essa gangue pro mineiro. Salva as exceções, né, cara? Em algumas situações ali, quando ele terminar o ataque dele, você pode dar a princesa na ponte. A não ser que você identifique que você tá com uma vantagem legal de elixir aí. E que vai ser uma situação interessante. Salva essas exceções, você dá a princesinha de trás e fica incomodando ele assim. Conta o ciclo de mosqueteira dele, né? Pra você não tomar uma mosqueteira Evo ali no meio quando ele vier fazer um push de balão. Então, Lucas, que ele tem mosqueteira Evo agora, o que é que eu faço? Né? Porque quando ele não tem mosqueteira Evo é relativamente simples de você defender, ainda mais porque ele não tem nada pra resetar a sua torre inferno. Mas quando ele tiver mosqueteira Evo, você vai fazer o seguinte. Ninguém joga mosqueteira Evo do nada, entendeu? Tipo assim, antes de fazer o combo do balão. Então ele vai querer jogar o balão, e aí o que é que você vai fazer? Quando ele jogar o balão, você guarda a sua gangue, joga ela atrás da torre, já pra pegar o mineiro, dá um foguete do balão, e aí geralmente o que vai acontecer? Porque que não é legal de fazer essa jogada muito durante o jogo. Ele vai identificar que você tá fazendo isso, vai dar uma bola de neve, e aí provavelmente a explosão do balão vai chegar, e você vai estar gastando bastante elixir, enfim, é uma troca um pouquinho chata. Mas toda vida que ele tiver a mosqueteira, ele vai querer dar essa mosqueteira no meio pra predictar a sua construção, então você faz isso da gangue de trás assim que você vê o balão, e já dá um foguetaço no balão. Ele vai dar a mosqueteira no meio, vai ficar com cara de bunda porque você não vai ter jogado nada, e você vai sorrir feliz e tranquilo porque você se deu bem. Né? Mas enfim, geralmente tentem usar a torre inferno no balão mesmo, não joguem foguete na maior parte do tempo, salvo essas exceções aí da princesa. Ou se for uma situação onde ele dá muito valor, né? Sei lá, balão de gelo, mosqueteira e balão, tudo junto aí você dá um foguetão sim. Que é bastante legal. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Eu vou deixar aí vocês com o resto da partida e depois eu vou deixar vocês com uma partida aí bônus, né? Contra um deckzinho de Golem de Elixir. Não tem nem muito o que aprender ou absorver da partida. É só uma partida bônus. A minha narração vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que achou até aqui, mas fiquem até o final. E falem aí, né, cara, se vocês gostarem do formato e, claro, obter o retorno ali, né, esperado. Vocês podem me falar um próximo deck que vocês gostariam de ver um tutorial bem detalhado sobre. Lembrando, eu já fiz um de 2.6, você pode achar aqui no canal. E é isso. Até. Galera, eu menti, o meu trabalho aqui não tá pronto, cara, não está terminado. Beleza? Vou ensinar vocês aqui a jogar contra lava, porque tem, mano, é um conceito, é um decorebazinho que vocês têm que aprender aqui se você estiver jogando contra lava round, mas vale bastante a pena de aprender. E é exatamente o que eu vou fazer aqui agora, galera. Contra lava round, a princesa de vocês é essencial toda vida que ele der lava, galera. Eu vejo muita gente dando barril do lado oposto quando ele dá lava, e o cara muitas das vezes pode só ignorar. Você tem que guardar a sua princesa e tem que guardar a sua gangue, beleza? Então, no momento que ele der lava, não dá gangue na ponte, não dá barril de goblins, você vai dar princesa na ponte, ou no máximo, se você quiser, aí um cavaleiro, né? E aí, quando o lava estiver se aproximando mais um pouquinho, você sempre vai fazer essa ganguezinha aí no canto. Dependendo se você já ciclou outra princesa ou não, né? Você pode dar uma princesa ali mais afastada no meio. Mas nunca gaste barril de goblin quando o cara vier de lava, né? Não gaste gangue.
Sempre faça essa jogada aí da princesa do lado oposto, porque o cara tem que gastar bastante elixir. Inclusive, né, Lucas, vocês viram, né? O cara deu o dragão infernal, poderia ter sido dragões também. Depois que ele fizer isso, eu sei que é muito tentador, tá, gente? Dar uma gangue no infernal. E pensar, pô, os lanceiros vão bater na volta. Mas não, tenta dar uma distraída com o cavaleiro, alguma coisa, não gasta gangue, tá? Não gasta gangue, pelo amor de Deus. Deixa isso na cabeça. Durante a partida, antes do cara da lava, se aparecer uma oportunidade, você pode dar gangue sim, tá, galera? Pelo amor de Deus. Agora, no momento em que ele deu lava, não gasta gangue. Essa jogada aí da princesa na ponte do lado oposto é bastante interessante. E se você joga de lava e o cara gastar a princesa durante a partida, seja no que for, né? Fica inclusive a dica aí pros jogadores de logbait, mano. Se o cara der dragões em qualquer coisa e você tiver entre dar uma princesa ou dar uma gangue, eu preferiria dar gangue, tá? Pra você dar a princesa depois na ponte. É bastante interessante. E aí, nos momentos oportunos, você pode dar uma Torre Inferno aí também, se você estiver utilizando a versão de Torre Inferno. Nesse vídeo aí, eu tava utilizando a versão de canhão, né? Mas, enfim, são conceitos parecidos. Você ainda vai guardar a gangue para fazer essas defesas aí. Beleza? Vou deixar aí, agora sim, eu vou deixar vocês aí com o resto da partida. E tamo junto.
Scout.